Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Temática fundamental, temática de hoje. Vamos falar sobre a resiliência, vamos falar sobre produtividade, vamos falar sobre sucesso estudantil. Mas antes de adentrarmos a temática do podcast de hoje, é fundamental que, se você está no Spotify, já segue o podcast do professor Alan, não deixa para fazer depois. Procrastinação é um hábito. Se você deixa para depois tudo o que é dito para você fazer agora, é porque você aprendeu a ser assim. E para você modificar essa atitude nos estudos e em qualquer aspecto da sua vida, você precisa começar a transformar os seus hábitos. Então, curte agora. Ah, professor, não gostei. Descurte depois. Deixa de seguir depois. Então, segue o podcast, ativa as notificações e deixa as 5 estrelas para que, de fato, o podcast do professor Alan possa chegar a mais pessoas. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos que vamos, vamos que vamos. Episódio especialíssimo. E esse episódio, ele é exatamente o seguinte: pare de bater em si. O sucesso, ele dialoga com a paciência. Quando eu trago esse aspecto, quando eu falo sobre o parar de bater em si, a primeira pergunta que eu te faço é: como você tem se tratado? Quando, por exemplo, você está no dia a dia no processo de resolução de uma questão, você acabou de ver a teoria e você resolveu uma questão, como é que você se trata? Ah, aqueles que eu mais ouço de relatos de alunos, de estudantes, de mentorados. Ah, eu sou burro, eu sou burra. Ah, nada dá certo para mim. Ah, não consigo evoluir, não vou conseguir nunca. Estudar não é para mim. Ah, seu preguiçoso, sua preguiçosa. Isso são pessoas falando de si. E o primeiro ponto que você precisa enxergar é que a nossa mente, ela dá significado a tudo que acontece. São as etiquetas que nós colocamos. Então, primeiro ponto, da onde vem este significado de que quando você erra, você precisa se bater? Faz uma análise retrospectiva. Porque se você tem esse comportamento, é porque você aprendeu a ter esse comportamento. Ninguém nasce com este comportamento, a gente aprende. Tudo que a gente replica, a gente aprendeu. E por que que você hoje replica que o erro significa que é uma atitude, como entre aspas, para quem não está me vendo, porque é uma atitude que você considera de burrice. O que é que lhe leva, ou o que é que lhe levou a colocar esta tag, esta etiqueta? Então, o significado do erro para você é um significado de fracasso. Se você tem esta atitude, é porque você aprendeu a ter essa atitude. E assim como você significou, ou seja, deu significado à atitude errar, você também pode ressignificar. E o ressignificar tem a ver com hábitos novos. É exatamente aí que entra o diálogo com a paciência. Porque novos hábitos requer que você tenha tempo de implementação. E é exatamente aí que tem um detalhe. O cérebro, ele funciona como uma máquina. Por que que a gente diz que é uma máquina perfeita? Porque o funcionamento dele é muito inteligente. Pensa numa máquina. Raciocínio, pense, pense. Pensou? Massa.
A máquina como um todo, ela consome energia para ela poder trabalhar. Não é diferente quando a gente pensa no funcionamento do nosso corpo. Nosso corpo, para se movimentar, para falar, para praticar as nossas ações, nós consumimos, o corpo ele consome energia. Só que o órgão que mais consome energia, ou pelo menos um dos que consome mais energia, é o cérebro. O cérebro ele tem um nível de gasto energético enorme. Então, o que é que ele faz? Ele cria padrões. E esses padrões, eles servem para quê? Para que você saiba exatamente como se comportar no que eu chamo de piloto automático. E quando a gente o faz no piloto automático, a gente faz de forma inconsciente. E quando eu falo do inconsciente, é exatamente o seguinte: quando você, acordei, abri os olhos, o seu cérebro, ele, com o objetivo de poupar energia, faz o quê? O que é que eu faço ao abrir os olhos? Por exemplo, pessoas que têm o hábito de, ao abrir os olhos, pegar o celular. Você estica o braço, pega o celular e olha. E quando você olha, aí você vai olhar ou o WhatsApp, ou o Instagram, ou se alguém fez alguma ligação para você, ou o Telegram. Você já faz isso como um hábito. Aí imagine que você não está satisfeito com sua produtividade, porque você está perdendo muito tempo no celular, principalmente pela manhã. E aí você tem saído atrasado para o trabalho ou algo do tipo. Qual é a primeira forma de você ressignificar esta conduta? O seu celular não pode estar ao alcance do seu braço esticado. Por quê? Porque quando você abrir os olhos, o seu cérebro programou que quando acontece A, abrir os olhos, eu vou fazer B, pegar o celular. E ao pegar o celular, eu vou fazer C, olhar o Instagram, ou olhar o WhatsApp, ou olhar se alguém ligou, ou olhar o Telegram. E imagine que você quer mudar isso. Então, se você quer mudar, você precisa ressignificar o processo. Você precisa criar novos hábitos. Então, ao abrir os olhos, A, e ao esticar o braço B, eu pego em quê? Num livro, exemplo, que é C. Imagine que você quer aumentar o hábito de leitura. Então, quando você estica e você pega o livro, automaticamente você está fazendo o quê? O que a gente chama tecnicamente de gestão de atrito. Tudo aquilo que você quer se afastar, você precisa dificultar o processo de acesso àquilo. Então, quero estar mais longe de distrações como o celular. Então, o celular tem que estar longe de você. Ah, o celular me atrapalha a estudar, porque o celular tem muita distração. Muita distração. Ele tem que estar longe de você. Porque você está colocando uma barreira maior. Você está colocando dificultadores. Agora, se você senta para estudar e o celular está no alcance da sua mão, você vai pegar o celular estudando e vai interromper. Ou então, se você coloca o celular virado para cima e toda a notificação você olha, é automático. Notificou, você olha. Notificou, você olha. Aliás, a notificação é feita para isso. Notificou, você olha. Notificou, você olha. Você vai interromper o estudo toda hora. Então, ao invés de você bater em si, ao invés de você, de fato, continuar a ter decepção com as suas condutas, o primeiro passo que você precisa fazer é agir. É olhar para você, ter carinho com você e dizer o que é que eu posso modificar nas minhas ações de hoje, que eu já vou começar a colher frutos logo, logo. Pequenas ações. Pequenas ações. Assim você vai parar de se bater. É o primeiro passo, é você cuidar de si, é você ter carinho com você. Então, quando você não estuda, não bate em si. Pare, reflita e fale. Por que eu não estudo? Por que eu não estudei hoje? O que que aconteceu para eu não ter estudado? Ah, aconteceu. Mas quando eu falo isso, é de uma forma minuciosa. Ah, aconteceu A, acordei, abri os olhos, né? Aí daí eu estiquei o braço, B. Isso fez com que eu pegasse no celular C. E isso gerou um D. Qual é o D? Fiquei 30 minutos na cama deitada ou deitado e não consegui gerenciar o meu tempo. O que você pode fazer diferente amanhã?
Ah, eu vou acordar, eu vou esticar os braços, não está o celular, por exemplo, está o livro, e eu vou ler 5 páginas do livro, que vai possibilitar que eu tenha uma mentalidade diferenciada. Ou eu estiquei e resolvi 10 questões do Telegram. Ou eu estiquei e já fiz o simulado que estava previsto aqui numa plataforma de questões. É assim, se é que o seu objetivo é efetuar esse estudo assim que acorda. É só um exemplo, tá, gente? Então, isso vai fazer com que você troque de logo a chave de um olhar para si de decepção por não ter conseguido, para um olhar de orgulho por ter conseguido. Aí você vai entrar na segunda fase. Porque no primeiro você se decepciona por não fazer. Aí no segundo, como o ser humano ele tem uma autocobrança excessiva, pelo menos tradicionalmente, o que é que ele vai fazer? Ah, eu fiz, mas eu só fiz 10 questões. Aí no outro dia você vai fazer 12 questões. Aí no outro dia serão 15. E aí você, principalmente quem é mentorado, tem uma métrica que você sabe exatamente o total de questões que você fez desde que iniciou no método. E você vai olhar para aquilo quando eu faço análise de perfil e eu mostro o perfil de algum aluno ou aluna de algum mentorado, eu mostro lá, fez 5.000 questões em 100 dias comigo, fez 6.000 questões, fez 3.000 questões, fez 10.000 questões em 6 meses. Aí uma pessoa fala, meu Deus, ela fez isso tudo. E aí eu faço a conta de quanto isso deu por dia. E você vai ver que deu 30, deu 40, deu 20, depende, claro, do número absoluto e da quantidade de dias. E você vai ver que isso é extremamente possível. E como é que isso é feito? A partir dos ganhos, dos pequenos ganhos diários, das pequenas vitórias que você tem praticado diariamente. É isso que muda o jogo a seu favor. E é exatamente isso que eu queria lhe convidar. Se você pudesse fazer diferente, como você olharia para si? Como você quer olhar para si? Você precisa efetivamente transformar a forma como você atua, porque quando você transforma a forma que você atua, você vai plantar diferente, então você vai efetivamente semear diferente, você vai colher diferente. Só que isso, ele precisa ser feito em pequenos atos. Se hoje você não se sentiu satisfeito ou satisfeita, ou ontem, olhe para ontem. O que que você fez ontem que não foi bacana em relação ao processo estudantil? A esse ponto. Então, o que que eu vou fazer de diferente hoje? Essa pequena análise vai transformar a sua vida, vai transformar a sua jornada. E a partir daí, você vai ser muito mais carinhoso ou carinhosa com você mesmo. Tá certo? Fechado? Esse tipo de conteúdo não pode permanecer apenas com você. Manda, então manda para aquela pessoa que precisa ouvir essas palavras hoje, precisa ouvir. Manda para ela vai te agradecer pra caramba. Diz para ela também seguir o podcast do professor Alain e ativar as notificações, porque assim ela vai começar a receber todo santo dia. E você, que talvez hoje sente para estudar, mas não sabe o caminho que precisa percorrer, você estuda, 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 mas parece que não sai do lugar e você não aguenta mais essa situação, você precisa modificar essa jornada. Então, clica no botão nesse momento que está na descrição do episódio, que está o meu WhatsApp, 719-9381-1035, ou o direct do Instagram, o @prof.alavinicius, vai lá, segue, eu trago sempre muitas notícias sobre concursos públicos e estratégias de preparação, segue e manda um direct dizendo, professor, ouvi o episódio de número 222 e preciso de ajuda na minha jornada estudantil. Fechado? Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 223. Valeu, grande abraço!